Olá, queridos estudantes, bem-vindos à nossa terceira aula de ciências da semana. Vamos dar continuidade à habilidade que nós já estávamos trabalhando, que é reconhecer as mudanças de estado físico da água, estabelecendo relação com o ciclo hidrológico e suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, na produção tecnológica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas em diferentes escalas, local, regional e nacional. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a água e o ser humano, a relação da água com o ser humano. Em média, 65% do corpo de uma pessoa humana adulta são constituídos por água. Então, 65% é uma parcela bem grande. A água apresenta diversas funções para o corpo. É o meio no qual ocorrem as transformações químicas, ela regula a temperatura do corpo, ela transporta nutrientes, ela protege os nossos órgãos de choques mecânicos e ela também lubrifica diferentes estruturas, como os olhos e etc. Para assegurar adequada hidratação do corpo, nós devemos consumir água potável, seja em bebidas e também em alimentos ao longo do nosso dia, garantindo a manutenção das funções vitais, ou seja, garantindo a manutenção do nosso corpo. A água também é importante para a higiene, uma vez que a utilizamos em diversas atividades, como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos, principalmente neste momento agora que nós estamos vivendo, a importância de ter água para lavar as nossas mãos e também lavar os alimentos e limpar a casa. Então aqui eu trouxe uma foto da quantidade de água que tem os alimentos mais comuns que nós consumimos no nosso dia a dia. Então os alimentos são bastante constituídos de água e isso serve para hidratar o nosso organismo, além da água pura, né, da água em si que nós bebemos diariamente. E qual a importância da água nas atividades humanas? Onde e em que setores nós utilizamos água? Então, além das funções vitais para o nosso organismo e o organismo dos demais seres vivos, a água ela também é importante em diversos setores econômicos, como, por exemplo, a indústria. A utilização da água pelas indústrias é variada, podendo ser direcionada para a refrigeração e a lavagem de motores e equipamentos, e também a solubilização de substâncias. Já na agricultura, a água é importante para o processo de irrigação, necessário para o sucesso da atividade agrícola. Tá? Então, para que haja manutenção da agricultura, é gerado uma grande quantidade de água. Então, o consumo nesse setor é muito alto, principalmente na irrigação. Também na geração de eletricidade. A maior parte da energia elétrica que abastece as nossas casas, ela vem das usinas hidrelétricas. Tá? Então, a usina hidrelétrica é o que gera a energia que nós recebemos em casa e é movida pela água. Então, como é que isso é feito? As usinas hidrelétricas, elas utilizam a energia contida na água, represada para movimentar turbinas e gerar a energia elétrica. Tudo bem até aqui? Na imagem vemos alguns outros usos da água, tá? Como a termoelétrica, a mineração, o abastecimento rural e também o abastecimento urbano, que é muito grande, que é a água que nós recebemos em nossas residências para o nosso consumo e manutenção das nossas atividades. A água também é importante para a produção de alimentos. Então, em todo o mundo, em média,
o maior uso que se faz da água é na agricultura, como nós já falamos. A irrigação retira aproximadamente 69% da água de boa qualidade do planeta. As atividades industriais consomem cerca de 23%, e o ser humano, através do uso direto, é responsável pelo consumo de 8% da água disponível no planeta. Certamente esses valores percentuais podem variar dependendo da disponibilidade da água, do grau de desenvolvimento da região e até mesmo de aspectos culturais. Em algumas partes dos Estados Unidos, por exemplo, o uso doméstico da água pode atingir 600 litros por habitante por dia. Muito grande, né? Uma quantidade muito elevada. 600 litros por pessoa por dia. É muita coisa, é muita água. Em alguns países africanos, ao contrário, o uso de água por habitante não é superior a 10 litros por dia, tá? Então, nós aqui no Brasil, nós devemos ter consciência de que nós temos um limite por dia que a gente não deve ultrapassar, tá? Então, economizar água, tomar banhos mais curtos, evitar deixar a torneira aberta quando se está escovando os dentes ou lavando louça, para que a água seja economizada, não seja desperdiçada. E essa água potável, né? O que significa dizer que a água é potável? Significa que ela está livre de impurezas, livre de sujeira e principalmente que ela está pronta ou própria para o consumo humano, dos animais, de quem quer que seja, tá? Então, ela é uma água que está livre de sujeira, de impurezas, de micro-organismos que possam nos causar mal. E como nós obtemos essa água tão limpinha, né? Como nós fazemos isso, tá? Então, a maior parte da água que nós consumimos, ela passa por um processo de tratamento para que se torne própria para o consumo. E esse processo de tratamento, né, de tornar a água potável e distribuí-la, consiste geralmente nas seguintes etapas. Então, primeiramente, é a captação da água. Ela é captada dos rios, dos lagos, das represas e passa por grades para a remoção de elementos sólidos maiores, como galhos e pedras. Então, a água é retirada da represa ou de um rio ou de um lago. Ela passa pelo processo de captação, de retirada, chega no primeiro tanque, onde é passado por uma peneira, para que remova os sólidos maiores que se encontram nessa água. Depois, a água passa para a etapa de coagulação e floculação. Então, dentro desse tanque, o que acontece? Quando ela chega, né, nesse primeiro tanque da estação de tratamento, é adicionado a ela um coagulante, tá? Como sulfato de alumínio, cloreto de sódio, cloreto de ferro, para que essas partículas de sujeira elas se unam, se aglutinem, se agrupem, formando flocos, daí o nome floculação. Tá? Após essa etapa, ela passa então para o processo de decantação e filtração. E como que isso se dá? Então, depois que ela formou os flocos no processo de floculação, a separação é feita por decantação. Então, as partículas maiores e mais pesadas se depositam no fundo do tanque. Tá? Em seguida, a água passa por grandes filtros contendo cascalho, areia e carvão ativado. Então, dentro desse filtro,
essas substâncias estão ali, né, para filtrar as partículas que sobraram. E por fim, a última etapa é a cloração e fluoretação. Então, a cloração consiste na adição de cloro. Trata-se de um processo empregado para eliminar micro-organismos nocivos à saúde humana. Então, o cloro ele serve para eliminar, né, essas impurezas, esses micro-organismos que possam nos causar doenças. E a fluoretação é a adição de flúor para a proteção dos dentes contra as cáries. Então, é muito comum ter flúor na água para prevenção e para tratamento dentário a toda a população, tá? E por fim, a distribuição, que é feita para toda a cidade, para todo mundo. Então, terminou o processo de tratamento, a água está pronta para o consumo e é bombeada para grandes reservatórios, certo? Dos quais será distribuída para residências, comércios e indústrias, tá bom? Então, ela saiu das etapas de tratamento, ela é bombardeada para um reservatório. Lá naquele reservatório, então, ela começa a ser distribuída, né, rede de distribuição para toda a população da cidade, do local, certo? Então, finalizamos mais essa aula de hoje. Eu deixo para vocês o link da atividade que vocês terão que responder da aula de hoje. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, contém esse link, vocês podem clicar e responder as questões. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.